Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez viemos para que nós possamos desenrolar a vida. Nós viemos para que nós possamos apresentar a vida completa que nos foi roubada desde o princípio. Na verdade, o que nos foi roubado é a estratégia de entender a vida. A maior escravidão no mundo são os caminhos que têm a aparência da vida, mas, no fundo, este caminho gera cansaço, pesadelo e uma falsa esperança e que não traz a vida completa. Então, se nós entendemos completamente a vida que cá revelamos, conseguiremos lutar contra o invasor da vida e sair vencedor. Na verdade, não observarás nenhum canal como este que revela completamente a vida. Bom, eu quero que nós possamos entender que nesses últimos tempos, com os desapontamentos e desafios da vida, muitos dos homens têm estado a correr à busca de Deus. Eles têm estado a ir de um canto para o outro para poder trazer em memória o espírito de entendimento e de sabedoria que na qual é o Espírito de Deus. Mas muitos são privados daquele espírito do entendimento e levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscava alguma testemunha contra Jesus para o matarem e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer, eu derribarei este templo, construindo por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homem. Então, o plano de Jesus é tirar o homem sob o controle do homem e colocar o homem sob o controle do Espírito de Deus. Os líderes religiosos que são controlados e comandados por Espírito não de Deus, eles impediram esse processo na vida dos homens. Nós devemos entender o desenvolvimento da Bíblia e as origens de todas as confusões sobre a face da terra. Hoje, o nosso tema é: Jesus revela a verdadeira imagem dos líderes religiosos. Se nós entendemos completamente o tema de hoje, conseguiremos sair da escravidão, conseguiremos sair de qualquer tipo de laços de maldição do diabo. Muitos têm a religião como o local que habita o Espírito de Deus. Mas, na verdade, Deus, encarnado em Jesus, revelou que a religião será derrubada. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Mateus, capítulo 24, versículo 2. O templo feito com as mãos dos homens nunca foi qualificado para o habitar do Espírito Santo. Jesus foi muito claro em declarar a derribação destes templos construídos pelos líderes religiosos. Bom, esta foi uma das polêmicas de Jesus e os líderes
religiosos. Jesus respondeu e disse-lhe: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? João, capítulo 2, versículo 19 a 20. Está aqui as lutas de poderes nas religiões. Os líderes se fazem de Deus diante dos homens. Mas, na verdade, todos nós somos a obra criada por Deus. Eu quero dizer que, enquanto estamos nessas religiões, nos é colocado um limite no entendimento para que não possamos crescer espiritualmente. A Bíblia Sagrada. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: o necessário é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 1 a 7. Este, sim, foi muito sábio em ir ter com Jesus de noite. Mas ele, o Nicodemo, foi descoberto e os seus líderes o repreenderam para não acreditar em Jesus. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como estes. E assim diziam de Jesus. E responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabem a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa. João capítulo 7, versículo 46 a 53. Por isso digo aqui no canal que temos que estudar a Bíblia, porque está escrito: maldito o homem que confia no homem igual. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Eu falo o que está no plano de Deus para a humanidade. Nunca me ouvirás a prometer bens terrenas ao homem, nem tampouco pedir qualquer doação para o nosso canal, porque o que Deus me revelou é mais do que tudo na minha vida. Deus me orientou a levar o verdadeiro ensinamento aos homens. Bom, prossigamos. Muitos estão agarrados à religião, mesmo olhando as coisas negativas que fazem, e pensam que Deus vai mudar aquela religião. Deus não está na religião, mas está no caminho que foi revelado, que é Jesus, que próprio ele declarou, disse que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. João capítulo 14, versículo 6. Jesus, ele foi sacrificado fora do arraial, que é fora
da religião. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus capítulo 13, versículo 12 a 13. Devemos examinar a vida cristã e devemos vivê-la. Todos os homens que serviram a Deus de verdade foram perseguidos pelos religiosos. E se és religioso, és contra Jesus Cristo, que é contra o caminho santo de Deus. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Primeiras cartas de João, capítulo 3, versículo 5 a 6. A religião ensina-nos a viver a vida do mundo e não a vida de Deus. A religião ensina-nos que mesmo nós temos Deus, mas ainda continuamos no caminho do pecado, que é o caminho de Satanás. A religião nunca nos explica que o diabo que nós chamamos hoje era o anjo de Deus. Por causa do pecado ele foi expulso. A religião, eles ensinam a Sagrada Escritura superficialmente. Eles não aprofundam para que o homem possa ter uma convicção e uma energia positiva para que homens pudessem destruir o mal. A religião, eles não têm uma visão certa. Quando é para fazer justiça contra eles, eles pegam a Bíblia defendendo que eles são homens e que, como homens, eles podem pecar. Mas quando há uma justiça a favor deles, eles pegam a Bíblia, diz que a pessoa é do diabo. A pessoa diz, não, eu pequei só hoje, não, você é do diabo. Quer dizer que eles usam a Bíblia para defender a sua maldade e usam a Bíblia para destruir também a vida do outro. Por isso que Jesus disse que esses líderes religiosos, eles colocam a lei na cabeça dos homens que eles mesmos nem suportam com um dedo. Então, a religião nos ensina adultério. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porventura, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Então, quando nós temos um cabelo natural, quando nós temos uma unha natural, quando nós temos um lábio natural, que nós colocamos qualquer tipo de camadas ou qualquer tipo de algo para poder cobertar aquele cabelo, então isso chama-se de adultério. Adultério não é apenas o homem que é casado e separou da sua esposa e casou com outra mulher, nem tampouco é a mulher que é casada, que pegou, deixou o seu marido e casou com outro marido. O adultério não é apenas isto. Adultério é todas as coisas originais que foram adulteradas. Existe mel de abelha que se vendem adulterado. Existe açúcar adulterado. Existe muitas coisas que nós conhecemos que é original, mas que foram adulterados. Então, se nós entendemos completamente o que quer dizer a palavra adulterar, então nós vamos entender este versículo que nós acabamos de ler. Então, se a religião não nos ensina para que nós possamos viver naturalmente e dar glória a Deus conforme Ele nos criou, então a religião é uma falsa. A religião é o local onde nós carregamos a maldição mais terrível do que próprio alguém que não busca a religião. Por isso que muitos dizem que eles não vão para a religião. Vale a pena eles ficarem no mundo e não irem à religião. Então, nós devemos entender que a maior maldade do mundo hoje é fabricada pela religião. Quantos noticiários que nós não ouvimos hoje desses pastores, dos líderes da religião, das coisas negativas, da injustiça que eles fazem? Bom, caminhemos
pelo que Deus os abandonou. As paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Romanos capítulo 1, versículo 26. Bom, eles defendem o reino das trevas, mas não defendem o reino de Deus. Eles não ensinam as pessoas a andarem no caminho de Deus. Eles ensinam a pessoa a andarem fora do caminho de Deus. Eles crucificaram o nosso Jesus. Eles mataram o nosso Jesus. Porque Jesus, ele veio com a visão para que nós não possamos estar numa cerca. Mas sim, Jesus veio com a visão para que nós possamos voar, para que nós possamos ser livres, para que nós possamos ser controlados e guiados pelo Espírito de Deus, para que nós possamos crescer na mente até que chegamos à estatura do varão perfeito. Como diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Diz-nos completamente que nós iremos crescer cada vez mais até chegar à altura do varão perfeito, que é o conhecimento do Filho de Deus, que é o conhecimento de Jesus, que o mesmo diabo nada mais vai conseguir nos derrubar. E se nós conseguirmos atingir todas estas bênçãos, então a maldição não terá mais domínio sobre nós. Examinemos a vida, busquemos a vida. Bom, ficamos por aqui. Inscreve no canal, deixa teu like para que o YouTube possa levar esta mensagem a mais pessoas. E fazendo isso, dirás ao reino das trevas que és filho de Deus e que queres trazer a vontade de Deus sobre a terra. E obrigado.